Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da ENDE, do Sistema FEComércio Sesc-Senac, da Fiesc e do Cicobi Santa Catarina. O programa de hoje traz a visão de especialistas sobre a questão do trabalho infantil na cadeia produtiva em Santa Catarina. O trabalho infantil dentro das grandes empresas praticamente não mais o encontramos, porque as empresas estão terceirizando a sua produção para pequenas facções e para as famílias. E nós mascaramos esse trabalho infantil como se fosse em regime de economia familiar. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, há, no mundo, 168 milhões de crianças envolvidas com algum tipo de atividade laboral. E, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD 2014 do IBGE, existem 3,3 milhões de crianças e adolescentes ocupados no país. No Brasil, o trabalho é legalmente proibido até os 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. A cultura da proteção da infância é muito recente, Raimundo. A Constituição de 88, ela ainda é tão jovem. Até então não se falava em direitos da criança e do adolescente. Foi essa nossa Constituição cidadã, infelizmente já tão dilacerada, que trouxe essa ideia de que criança é sujeito de direitos. E as pessoas, mas ele não tem obrigação. Que obrigação tem uma criança para ter o direito a ser protegida? Nós temos problemas severos aqui em Santa Catarina, por incrível que pareça, um estado tão avançado socialmente, mas tão retrógrado em alguns pontos, que é em relação à exploração do trabalho infantil de forma irregular. E em razão disso, o Ministério Público, preocupado com essas questões, promove eventos desse tipo, como o de hoje, no sentido de fazer um trabalho com a sociedade de educação mesmo, de trazer a informação, de apontar o problema e, quem sabe, bolar soluções como reflexo do que a gente faz aqui hoje. Vale dizer que o trabalho infantil não acontece normalmente nas empresas, no comércio ou na indústria, que funcionam de forma correta. O trabalho infantil ocorre principalmente na cadeia produtiva e de alguns setores. E esse foi o tema debatido por especialistas no evento promovido pelo Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil de Santa Catarina. O Brasil ainda registra altos índices de trabalho infantil e existem alguns desafios para que esse número possa cair, dentre os quais o trabalho infantil na cadeia produtiva. Hoje em dia, as grandes empresas, os grandes conglomerados econômicos estão desconcentrando a sua produção, ou seja, estão repassando etapas da sua produção para terceiros, para quartos, para quintos, e a produção começa a ficar mais fluida. À medida em que essa produção é desconcentrada, a margem para a exploração do trabalho, inclusive do trabalho de crianças e adolescentes, é ainda maior. A gente tem alguns exemplos muito claros aqui em Santa Catarina. O primeiro deles é o têxtil, um setor muito forte no Vale do Itajaí, por exemplo, em Blumenau, em que nas facções que produzem para as grandes indústrias, a gente vê o trabalho infantil da criança trabalhando lá no âmbito da família, crianças trabalhando várias horas por dia, em condições periclitantes e às vezes grávidas, enfim, as piores condições possíveis, acabando trazendo um produto final para a indústria que comercializa depois. O mesmo acontece também na agroindústria, nos frigoríficos. Por quê? A matéria-prima vem no contrato de integração que eles têm com os produtores, com os pecuaristas, por exemplo, que criam a ave, o gado, o suíno. E nessas famílias, nesses produtores, a gente vê muito trabalho infantil. Além do fator econômico, a questão cultural também é apontada pelos especialistas como mitos que legitimam o trabalho infantil no Brasil. Ainda se costuma ouvir e assistir muitas pessoas, não só da sociedade em comum, mas muitas autoridades também, arguírem, falarem, defenderem o trabalho infantil, no sentido de que é preciso a criança trabalhar para ajudar a sua família, no sentido de que o trabalho afasta a criança e o adolescente do crime, da exploração sexual, do ócio, da marginalidade. São ideias que se espraiam pela sociedade e que dificultam o combate ao trabalho infantil e são ideias eminentemente
falsas, são falácias, são mitos, são ideias que não se sustentam a uma análise mais detida, a uma análise mais científica. Nós temos também um hábito de dizer, não, é bom para aquele menino começar a trabalhar cedo e ajudar na família. Mas isso é para os filhos dos outros, né? Os nossos a gente tem proteção. Então temos a infância, as crianças nossas e os menores. Não, é bom ele trabalhar cedo, ajuda a família, mas a nossa criança é protegida para que ela possa brincar, porque o brincar também desenvolve a nossa personalidade. Uma das frases que se diz muito, mas eu comecei a trabalhar cedo e eu sobrevivi. Na verdade, nós somos sobreviventes. Isso não significa que aqueles que ficaram à beira da estrada, que se acidentaram, que morreram no trabalho, crianças morrem no trabalho, assim, trabalho não mata. Não, trabalho mata, trabalho lesiona, trabalho incapacita as pessoas. E nos incapacita como adultos, que dirá uma criança ou um adolescente? Assim, situações em que a pessoa começou a trabalhar cedo e teve sucesso profissional, vai ter e sempre vai existir. A gente tem que ver a regra geral da situação. Estudos mundiais, não é estudo brasileiro, não é estudo pontual aqui em Santa Catarina, estudos mundiais apontam para os seguintes fatos. Trabalhou precocemente, engrandece a chance de acidente de trabalho, que é inumeramente maior do que para pessoas adultas. Adoecimentos, porque o teu corpo não tem condição ainda física e mental de estar preparado para normalmente aquela carga de trabalho que se tem, que se exige. E principalmente tu entra tu continua naquele ciclo que a gente chama o ciclo da pobreza. A criança, por exemplo, da área rural, que trabalha nessas linhas de produção do fumo, por exemplo, que é uma coisa muito violenta para a saúde da criança, as crianças passam muito mal. A criança, se a gente vai conversar com elas, qual é a rotina delas? Elas levantam, elas trabalham. Elas tomam café, elas vão para a escola, umas 3, 4 horas. Aí elas voltam para casa e elas trabalham até a hora de dormir. Quando que essa criança faz os deveres e quando que essa criança brinca? Então, nós falamos assim, é melhor trabalhar porque a escola é ruim. Podemos justificar uma violação de direito em troca de outra violação de direito? Nós teríamos que insistir e lutar pela educação em tempo integral para todas as nossas crianças, para que elas possam se desenvolver, estudar, ter lazer. O único momento que aquelas crianças brincam, tem uma pesquisa, num município aqui muito próximo de Florianópolis, o único momento de lazer é a escola. Em casa é trabalho, trabalho, trabalho. É unanimidade entre os especialistas que o trabalho infantil afeta o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social da criança. Por isso, a legislação brasileira estabelece uma série de regras que protegem as crianças e os adolescentes da exploração do trabalho infantil. Nós temos uma legislação bastante interessante sobre proteção do trabalho, que segue normas internacionais. E, de vez em quando, a gente vê, assim, políticos se promovendo. Na verdade, eu nem acredito que eles pensem nisso. Eles nem pretendem. É só para se promover perante essa comunidade que ainda acha que o trabalho precoce é bacana. Eles querem a redução da idade para o trabalho. Ora, veja, o trabalho, a partir dos 18 é adulto, é garantido o direito do trabalhador adulto CLT, perfeito. Dos 18 aos 16 aos 18 anos, o jovem pode trabalhar, trabalho normal, desde que não seja em alguma das atividades proibidas, que bote em risco a sua saúde, a sua segurança, porque ele ainda não está completamente formado. Então, tem algumas normas de proteção. A partir dos 14, é possível trabalhar, é legal. Inclusive, existe uma legislação que estimula que se contrate aprendizes a partir dos 14 anos. Na Fiesc sempre fomos favoráveis a que a indústria catarinense obedeça à legislação em relação ao trabalho infantil. Nós somos contra, evidentemente, e temos feito um grande esforço no sentido de trabalhar alinhado com os poderes que têm uma atenção direta nesta área. A Fiesc é parceira disso, nós queremos cada vez mais incentivar o ingresso de aprendizes no setor industrial. Isto é que é importante para nós e a legislação hoje é muito inibidora, inibe muito o trabalho e o acesso dos aprendizes.
No seminário Não ao Trabalho Infantil na Cadeia Produtiva, promovido pelo Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil de Santa Catarina, especialistas alertam para o fator de risco, tanto para a saúde como para a educação da criança e do adolescente. Os estudos já apontam que o trabalho precoce prejudica significativamente o teu futuro, te colocando inclusive em um risco físico e mental que tu não deveria vivenciar, a pessoa não deveria vivenciar tão jovem. Então, sabe-se que começou muito jovem, a chance de adoecer é muito maior, a chance de sofrer um acidente de trabalho é muito maior e a chance de um futuro com uma remuneração menor é o mais provável nesse panorama. A gente sabe que quanto antes uma criança entra para o trabalho, mais difícil vai ser a sua escolarização, ela vai ter menos tempo de escola, ela vai ter pior aproveitamento do seu desempenho escolar e ela vai entrar, quanto antes ela entrar no trabalho, mais difícil vai ser a sua situação econômica no mercado de trabalho no futuro. O índice de evasão escolar no Brasil é muito elevado, principalmente no ensino médio. E entre os principais motivos para a evasão estão o desestímulo pela escola. O jovem não vê perspectiva de crescimento através da educação e então busca trabalho. Daí a necessidade de uma mudança no modelo educacional brasileiro, que é muito conteudista, e também a necessidade e a importância dos programas de aprendizagem profissional. Formar crianças, jovens, adultos é uma obrigação da sociedade, das famílias e também da Federação das Indústrias. Nesse sentido, nós temos o Senai, que a partir dos 14 anos permite que se haja inserção em aprendizagem. O Senai, na sua origem, traz, inclusive, no seu nome, a aprendizagem industrial, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é uma modalidade educacional diferenciada, onde permite que os jovens, a partir de 14 anos até 24 anos, possam estar fazendo uma formação profissional e, simultaneamente, vinculados, contratados por uma empresa, no caso uma indústria, para poder fazer práticas profissionais dentro da indústria. E essa é a única modalidade de trabalho que permite que jovens a partir de 14 anos possam estar vinculados. O que nós percebemos é uma grande oportunidade da indústria poder, desde trazer jovens e fazer uma primeira formação a partir das suas necessidades, aonde depois ele vai, o programa de aprendizagem ele é até 2 anos, de 1 a 2 anos, então depois de ter essa formação, e aí sim já com 16, 17 ou mesmo 18 anos, podendo se inserir nas empresas com uma formação profissional. A cooperativa Aurora, que tem 13 cooperativas filiadas e hoje são mais de 70 mil famílias na base dessas 13 cooperativas, ela tem o entendimento de que a criança precisa ser educada para o trabalho. Ela não entende que a criança precisa ser submetida ao trabalho. Sabemos que a base da maioria, mais de 70% das famílias que compõem esse quadro associativo das cooperativas é a agricultura familiar. E as famílias hoje se preocupam com a educação dos seus filhos. E trabalha-se intensamente hoje para que os filhos dos agricultores busquem educação, formação e retornem para as propriedades rurais para continuarem o processo produtivo, para trazer tecnologia, informação e poder melhor produzir. Produtividade hoje é essencial para que as pequenas propriedades sejam economicamente viáveis. E obviamente que se as crianças, os jovens, forem submetidos a trabalhos pesados, forçados, eles não vão adquirir o gosto, o prazer pela atividade. Então essa consciência hoje já existe, nós temos programas educativos, as cooperativas trabalham em seus comitês educativos essa questão e certamente hoje não é no meio cooperativo que nós vamos encontrar trabalho forçado para com as nossas crianças. Desde há muito tempo que se fala que o Brasil precisa melhorar o processo educacional. Sem dúvida, esse é um dos grandes desafios brasileiros e que já devia ter sido resolvido. Porque lugar de criança e do adolescente não é no ambiente de trabalho.
lugar de criança e do adolescente é no ambiente de aprendizagem, é no ambiente de cultura, de lazer, é no ambiente da família. É na família e na escola. É com os amigos, brincando, desenvolvendo relações interpessoais e a educação para poder vivenciar isso no futuro. Se ele tem vontade, desejo de não só ter uma renda, mas também se profissionalizar visando o seu futuro, que procure um curso de aprendizagem. Nós temos diversas vagas aí no estado. Às vezes as empresas são um pouquinho refratárias a essa ideia, mas aos poucos a gente está mudando um pouquinho a cabeça dos empresários de que é um instituto proveitoso, que não só visa fazer um papel social, mas também de fomentar a formação de uma mão de obra qualificada. Bom, a infância, a juventude, a criança é um patrimônio não só da família, como do país, que não pode ser subtraído. Lugar de criança é estudando e brincando. Isso não é só uma recomendação da OIT, é também a determinação e a orientação da Federação das Indústrias e de qualquer pessoa de bem. Se todos, família, Estado e sociedade, cumprirem o seu dever de proteger a infância, e isso inclui proteger a infância contra o trabalho precoce, certamente nós teremos uma nova infância, uma nova adolescente, certamente nós teremos um novo projeto de nação civilizada, desenvolvida, sendo gestado nessa terra chamada Brasil.